Oi, pessoal. Então, agora eu vou explicar para vocês como é que se calcula aquelas coisas que eu tinha mencionado, né? Então, eu falei um pouco sobre integral, o conceito, né? A ideia, né? Do que vem a ser uma integral, do ponto de vista geométrico mesmo, né? Que ela é uma área, mas agora a gente vai passar a calcular de fato essas integrais. Então, para calcular essas integrais, a gente tem que começar calculando o que a gente chama de integral indefinida, tá? Ou primitiva ou antiderivada, tá? Tem vários nomes para isso. Por que indefinida? Porque aqui eu tenho nesse símbolo integral de f de x dx, e eu não tenho aqui, eu não digo, né, de que ponto até que ponto eu estou querendo somar, né? Se eu quero uma soma, né, se eu quero uma área, eu tenho que definir qual é, deixa eu voltar aqui na função, eu tenho que definir qual que seria o intervalo de A até B, tá? Porque essa área vai depender de qual é o x inicial que eu tenho e o x final que eu tenho, certo? Então, qual é o A e qual é o B. Só que aqui eu não estou definindo, né? Quem é o A e quem é o B. Então, por isso a gente chama de integral indefinida. E a gente precisa primeiro calcular a integral indefinida para depois conseguir calcular as integrais definidas, tá? Então, sempre a gente vai começar calculando aí o que a gente chama de primitiva, que é essa integral indefinida. Bom, então, se eu tenho essa pergunta aqui, né? Integral de f de x dx é igual a alguma coisa. Qual que é a pergunta, né, que eu estou fazendo? A pergunta que eu estou fazendo aqui é qual é a função. Então, esse ponto de interrogação, no lugar dele vai entrar aqui a função que, se eu derivar, dá f de x, tá? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então, o que a integral faz? A integral desfaz o que a derivada faz, tá? Então, a integral é a operação que desfaz aquilo que a derivada faz. Então, o que eu estou perguntando é, qual é a função que, se eu derivar, é f de x? Então, vamos dar um exemplo para deixar, um exemplo simples, para deixar isso aqui claro, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, exemplo A, tá? Integral, tá? Não tô colocando aqui, não tô colocando os limites de integração, tá? Integral de 2x dx, tá? Então, o que eu estou perguntando quando eu coloco isso é qual é a função que, se eu derivar, dá 2x. Bom, a função que, se eu derivar, dá 2x é x ao quadrado, certo? Veja, se eu derivar x ao quadrado, tomba o 2, fica 2x, certo? Só que, na verdade, não é só isso, né? É x ao quadrado mais qualquer constante, tá? Então, x ao quadrado mais c, onde c é uma constante. Então, por quê? Porque a derivada de constante é zero. Então, toda função, quando eu estiver perguntando, né, a primitiva, ela vai ser uma função mais uma constante, tá? Bom, então, esse é o conceito aqui de integral indefinida, tá? Ou de antiderivada. Vejam, então, vocês sempre podem conferir a resposta de vocês, se vocês pegarem o que vocês integraram, né? E se vocês derivarem novamente, tá? Então, se eu derivar x ao quadrado mais constante,
vai dar 2x, independentemente de qual constante for essa aqui, certo? Então, beleza. Então, esse é o conceito aqui de integral indefinida, né? E a gente vai ter algumas regras, né, gerais aqui, né? Então, vou fazer mais alguns exemplos. Antes de colocar a regra geral para esse tipo de derivada, tá? Então, olha só, vamos supor que eu tivesse aqui x ao cubo dx, tá? Bom, qual que é a integral de x ao cubo dx? Então, a pergunta que eu estou fazendo é: qual é a função que, se eu derivar, dá x ao cubo? Bom, vocês sabem que a função x à quarta, se vocês derivarem, vai dar 4x ao cubo, certo? Então, tá quase lá, né? O que vocês vão ter que fazer é pegar esse x à quarta, dividir por 4. Se eu derivar, veja que se eu derivar isso, vai dar 4x ao cubo dividido por 4, vai dar, então, x ao cubo, tá? Mais uma constante. Então, só para mostrar aqui, né, prova real aqui, né, derivando, né, eu vou ter aqui 4x ao cubo sobre 4, tá? X ao cubo, tá? Então, deu exatamente o que eu tinha aqui, tá? Então, a regra geral, né, para essas funções mais simples, ela vai ser, ela é, então, a regra da potência, né, para integral. Então, toda vez que eu tiver uma função potência, né, tem que tomar cuidado aqui, eu vou mostrar alguns casos especiais, ela vai ser o seguinte, então, integral de x elevado a n dx sempre vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais constante. Então, essa é a regra geral para as funções mais simples, certo? É lógico que isso não vai valer para todo tipo de função. Isso vai valer para algumas raízes quadradas, né? Isso vai valer para raiz cúbica, vai valer quando eu tiver alguma coisa aqui embaixo, né? Mas deixa eu dar um contra-exemplo, né? Quanto vale integral de 1 sobre x dx, né? Integral de 1 sobre x dx, o que isso quer dizer é que a pergunta é: qual função que, se eu derivar, dá 1 sobre x? A função que, se eu derivar, dá 1 sobre x é aquele caso especial, é ln de x, tá? Mais constante. Sempre a constante ela vai poder entrar, tá bom? Então, esse aqui é uma exceção. Então, esse aqui é o caso especial que vocês têm que ter em mente, né? Para ln, as coisas elas são diferentes. Se eu tiver integral de 1 sobre x ao quadrado dx, isso aqui é a mesma coisa que integral de x a menos 2 dx. Então, como é que eu vou calcular essa integral?
Isso aqui vai dar, vou fazer aqui, x a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, tá? Mais constante. Então, isso aqui vai dar x a menos 1 dividido por menos 1, mais constante. Isso aqui, então, é menos 1 sobre x mais constante, tá? Vou fazer um com raiz quadrada. Integral de raiz quadrada de x dx é igual a integral de x a meio dx. Então, isso aqui vai dar x a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Eu vou dividir pela mesma coisa que eu coloquei no expoente assim que saiu aqui da integral, tá? Mais constante. Isso aqui vai dar, vou usar ainda esse espacinho aqui, vai dar x a 3 meios dividido, tá ficando ruim aqui, né, o espaço, acho que eu vou pegar outra folha. Pera aí. Deixa eu só terminar aqui. Isso aqui vai ficar x a 3 meios dividido por 3 meios mais constante. Então, deixa eu continuar isso aqui. Então, nós temos, então, que aquela integral, né, de raiz de x dx, ficou, então, a gente estava nesse ponto x a 3 meios dividido por 3 meios mais constante, tá? Isso aqui, então, vai ficar, tô dividindo por uma fração, né, eu multiplico por ela invertida, isso aqui vai ficar 2/3 de x a 3 meios mais constante. Isso aqui vai ficar, então, 2/3 de raiz quadrada de x ao cubo mais constante, tá? Então, nesse caso aqui, né, dos exemplos que eu dei, nesse caso aqui, eu usei a regra, funcionou, né? Vou colocar aqui como regra. Nesse caso aqui deu certo a regra. Nesse caso aqui, no caso B, ainda tinha um caso B aqui, tá? Deu certo a regra, né? Era x ao cubo, deu certo a regra. Nesse caso aqui, deu certo a regra, vocês podem ver. Nesse caso aqui também deu certo aquela regra geral que eu passei. Nesse caso aqui, ele é uma exceção à regra, tá? Então, toda vez que você tiver ln, né? ln de x, 1 sobre x, vocês têm que lembrar que ela é ln de x a função, tá? Então, a pergunta é sempre a mesma, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui e depois eu passo mais algumas integrais comuns para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.